ascensão de Jesus já é nossa vitória, que essa consciência de que a ascensão de Jesus abre as portas do céu para nós, possa nos dar novo alento, possa nos dar nova graça de poder viver e conviver. Por isso, peçamos ao Espírito Santo que nos guie nesse grupo de estudo. Ó vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor, do Deus excelso dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos 7 dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamais. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, com força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli, e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer, e procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Pode sentar. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Fiz meu primeiro relato a Teófilo a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou, desde o começo até o dia em que foi arrebatado ao céu, depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolhera sob a ação do Espírito Santo. Ainda a eles apresentou-se, vivo depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis. Durante 40 dias apareceu-lhes e lhes falou do que concerne ao reino de Deus. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, ouvistes de minha boca. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza em Israel? E ele respondeu-lhes: Não compete a vós conhecer os tempos e os momentos que o Pai fixou para com a sua própria autoridade. Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e na Samaria, e até os confins da terra. Dito isto, foi elevado à vista deles, e uma nuvem o ocultou a seus olhos. Estando a olhar atentamente para o céu, enquanto se ia, 2 homens vestidos de branco encontraram-se junto deles, e lhes disseram: Homens da Galileia, porque estáis aí a olhar para o céu? Esse Jesus que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá, do mesmo modo como vistes partir para o céu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, vamos lá no... Vamos lá em Marcos 16. (15) E disse-lhes: Ide por todo o mundo, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado.
Esses são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E eles saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Então, vocês repararem, aqui terminou o Evangelho de Marcos, ele não fala nada de ascensão, tá? E, inclusive, aquela coisa, seria um acréscimo isso daqui ainda, né? Então, Jesus aparece e tudo mais, mas o Evangelho termina porque nós estamos no Mateus, Marcos e Lucas, né? Nós estamos no B e é o ano dele. Então, o que a igreja faz na liturgia? Ela coloca a primeira leitura, Atos 1, que é aí uma descrição sobre a ascensão, tá? Para ficar claro isto, né? Essa ligação entre Marcos aí, no caso Lucas, que é o mesmo evangelho de Atos, mas para complementar Marcos, que não tem essa figura da ascensão, tá? Os Apóstolos começa com: fiz meu primeiro relato a Teófilo. Qual que é o primeiro relato? O primeiro relato é o Evangelho de Lucas. Então vamos lá. Em Lucas, quer dizer, virando a página depois de Marcos aí, né? Tá? Lucas 1:1. Visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram aos que eram no princípio, e foram testemunhas oculares e ministros da palavra. A mim pareceu conveniente, após acurada investigação de tudo desde o princípio, escrever de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebestes, né? Esse Teófilo não é o nome Teófilo aqui, não é uma pessoa, tá? Mas Teó é Deus, Teós, e Filo é aquele que ama, aquele que gosta, né? Então é a mesma coisa. Fiz no meu primeiro relato ao amante de Deus, tá? Essa pode ser uma pessoa que encomendou isso, mas pode ser também endereçado a qualquer um de nós, né? Qualquer um de nós que dirija você, que eu estou me dirigindo no geral, como um amante de Deus, a você eu escrevo isso, tá? Pode ser as pessoas que Lucas falou, mas aí ele quer mandar isso por escrito. Então ele faz um livro só. Esse livro era o Evangelho e logo depois entrava os Atos dos Apóstolos. Vamos pegar lá o final do Evangelho de Lucas, né? Para a gente ver isso. Olha como termina no versículo 50. Depois levou até Betânia, erguendo as mãos abençoou-os, enquanto os abençoava, distanciou-se deles e era levado ao céu. Depois ficaram ali prostrados diante dele e depois voltaram a Jerusalém com grande alegria e estavam continuamente no templo louvando a Deus. Aí já vem Atos dos Apóstolos, né? Como uma obra que se encaixa aqui. E o que acontece nessa perícope aqui? Ele destrincha aquilo que é o finalzinho do evangelho dele, tá? Ele descreve com maiores detalhes essa ascensão, essa elevação de Jesus ao céu, tá? E aí a mesma coisa, fiz no meu primeiro relato,
que é o Evangelho, ao Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o começo. Então, vocês repararam que aquilo que a gente leu lá no começo do Evangelho, ele colecionou, viu as coisas e escreveu. Aqui é a mesma coisa. Ele fala que ele escreveu tudo aquilo que Jesus fez, até o dia em que foi arrebatado para o céu, tá? Até o dia em que ele foi levado para o céu. Como está no de vocês aí? Arrebatado para o céu. Então, tá? A palavra no grego, só para ficar aí, analambano, é assim, ana para acima, uma troca, né? E levado para, né? Então, ele é levado para o céu. Depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolheram sob a ação do Espírito Santo, tá? Ele mostra o que? A mesma coisa do Evangelho. Então, um padre que vai fazer uma homilia, um agente pastoral que vai fazer uma homilia no domingo, qual a primeira ligação do Evangelho com Atos dos Apóstolos? Lá, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Tá? Então, aquele ide e pregar o Evangelho liga com esse ensinamento aqui que Jesus manda fazer. Então, é a mesma coisa para nós hoje. Como que a gente, como igreja, evangeliza? Da mesma forma. Tá? A gente ensina, forma discípulos, formando discípulos para aí batizar, para sacramentar, para que essas pessoas possam praticar a caridade. A primeira ordem que Jesus faz, primeiro aos apóstolos, e no Evangelho mandando eles fazerem, é instruir. É fazer com que eles possam realmente ensinar aquilo que eles aprenderam, tá? Então é algo que Jesus deixa. E aí, olhando para a nossa pastoral, a gente tem que imaginar que é isso, né? Que é isso. Quando a gente dá, que nem o soméricos, batismo, quando é a catequese, todo esse processo, a homilia, tudo que é ensinamento, nós estamos fazendo porque Jesus mandou. Então, o sacramento é reservado à liturgia, mas não receber sacramento sem instrução. Então, o ensinar, o formar os discípulos é algo que Jesus, ao subir ao céu, ele deixou. Tá? Então, esse ensinar é importante na nossa vida. Aí, é claro, não só a nível de igreja, mas vamos pensar a nível das nossas famílias também. Tá? Ensinar e formar pessoas para que elas possam ir aos sacramentos e serem homens e mulheres que praticam verdadeiramente a caridade. Tá? É essa coisa de realmente se espalhar, né? De ir a outros lugares. Tá? Depois de dar a instrução aos apóstolos que escolheram sob a ação do Espírito Santo. Tá? Desde o Evangelho, o Evangelho de Lucas é caracterizado por ser um evangelho dos pobres, tá? De evangelizar os pobres,
um evangelho que deve ser, como não tem o sermão da montanha em Lucas, mas é o sermão da planície, quer dizer, é um evangelho que deve ser pregado ao mundo inteiro, tá? E tudo é sob a moção do Espírito Santo, tá? Então vamos pegar Lucas 10 lá. A palavra arrebatada e elevada é Uma coisa que é bom a gente ver, que ela está na voz passiva. Quer dizer, Jesus, ele sobe, mas ao mesmo tempo ele é elevado. Quer dizer, é o Pai que leva Jesus. Tá? Lucas 10, 21. Naquele momento ele exultou de alegria sob a ação do Espírito Santo e disse: Eu te louvo, ó Pai. Vamos pegar Marcos 11, 25. Só para vocês verem como isso funciona. É o paralelo dessa passagem. Tá? O versículo Mateus 11, 25. Mateus 11, 25. Mateus 11, 25. Por esse tempo pôs-se Jesus a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e doutores e revelaste aos pequeninos. Qual é a diferença entre Mateus e Lucas? Qual que é a diferença entre Lucas 10, 21 e Mateus 11, 25? Porque Lucas fala que ele estava repleto do Espírito Santo. Sim. Por esse tempo, pôs-se Jesus a dizer, só. Lá não. Não só no Espírito, mas lá Jesus exulta no Espírito e aí ele louva. Então a marca de Lucas é mostrar que esse Jesus que vem, ele é o Messias possuidor do Espírito Santo. É a marca de Lucas. Claro, a gente não vai fazer uma análise toda do Evangelho, mas se vocês pegarem lá, vocês vão ver que muitas vezes a ação de Jesus é feita no e através do Espírito Santo. Certo? E aqui em Atos dos Apóstolos não é diferente. Tá? E ele fala o quê? Que dá essas instruções aos apóstolos que ele escolhera sob a ação do Espírito Santo. Por que vocês acham que Lucas, começando Atos dos Apóstolos, ele fala que ele dá as instruções aos apóstolos que escolhera sob a ação do Espírito Santo? Por que ele quer frisar isso aqui? Porque escolher Jesus não foi aleatório? Não. Se ele colocasse só que escolhera, também não seria aleatório. Ele não está confirmando a subida de Jesus e a vinda do Espírito Santo, não? Então, não só isso. Se eu afirmei, farei lá, que o Jesus de Lucas, ele é pleno do Espírito e sob a ação do Espírito. Aqui nós pegamos uma passagem, mas a gente poderia analisar outras, tá? Por que que aqui, quando começa Atos dos Apóstolos, Lucas quer frisar que ele escolhera os apóstolos sob a ação do Espírito Santo? Quem são os apóstolos? Não só os discípulos. Os apóstolos são discípulos que ele escolhe para enviar. Apóstolo é isso. Então são pessoas mais próximas dele que ele forma para enviar. Mas os apóstolos como grupo, quem eles são? A igreja. Então, os apóstolos que ele escolhera sob a ação do Espírito Santo, o que ele está falando? Qual a mensagem que Lucas quer mandar para nós? A igreja é guiada pelo Espírito Santo?
Então, se nós pegarmos Atos dos Apóstolos inteiro, o que é? Da mesma forma, Atos dos Apóstolos, gente, é o espelho do que é Jesus. Tá? O que Jesus faz no Evangelho, a igreja faz em Atos dos Apóstolos. É assim que funciona. Tá? Portanto, ele passa o mandato. A partir de agora, são vocês, falando aos apóstolos. E esses apóstolos, como um conjunto, eles são a igreja, que essa igreja é sob a moção do Espírito Santo que ela vai evangelizar. Tem que seguir a ação de Jesus. Não só seguir a ação de Jesus. Se Jesus, ele é... qual a relação de Jesus com a igreja? O que é Jesus para a igreja? Não só. Que é uma outra figura que a gente pode usar nesse ponto. Então, a igreja é o corpo dele. Nessa perspectiva de corpo, o que Atos dos Apóstolos quer falar? Que a igreja é a continuação no Espírito Santo de Jesus. Jesus. Se for um pouco maior também, ele está dizendo que todas as atitudes de Judas foi provocada por meio do Espírito Santo. Isso aí, já existia um plano, todas as atitudes de Judas, já existia um plano no mistério de Deus. Não. Não, nada disso. É assim, a cadeira está vazia, senta quem quer. Judas sentou. Ele quis sentar. Outro poderia sentar. Tá? Deus nunca, ele no plano dele, ele sabe que isso pode acontecer, que alguém vai sentar, mas Deus não quer que ninguém sente. E se a gente pegar as cartas de João, a cadeira do anticristo está para qualquer um querer sentar. Qualquer um pode sentar. O mau uso da liberdade. Então é uma ousadia, mas não que Deus queira que alguém sente. Porque senão a gente coloca Deus como autor do mal, e ele não é. Estou dizendo assim, no plano que isso iria acontecer, independentemente de quem, porque Deus também não vai definir porque é amor. Sim. Então senão ele estaria condenando... Seria predestinação, e aí sai fora. Perseguição também, porque está condenando uma pessoa dos outros. Exato. Mas já existia um plano no coração, Deus já sabia que tudo isso ia acontecer. Sim. Então não confundir onisciência com onipotência. Deus saber é uma coisa, Deus querer que aconteça é outra. Tá? Deus só quer uma coisa, que o ser humano seja salvo. Só isso que ele quer. E a pergunta é básica, né? A partir do seu questionamento. Deus queria a salvação de Judas? Óbvio. É Judas, na sua liberdade, que vai colocando Deus para fora. Tá? Padre, essa questão de Judas. Cristo sabia que Judas iria trair ele. Né? E ele poderia ter impedido a traição de Judas ou não? Sim, mas não quis. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente, eu a dou, entrego e pego de volta. No Evangelho de João isso fica claro. Jesus se submete. Quando Pilatos pergunta para Jesus, tu és rei? Ele falaria o quê? Se meu reino fosse desse mundo, meus súditos haveriam de lutar por mim, mas meu reino não é desse mundo. Tá? Ele poderia criar exército? Poderia, mas não quis. Porque o plano de salvação agora é outro. Tá? Na realidade, assim, Atos dos Apóstolos é, entre outras coisas, uma tarefa apostólica. Então, mas todos os atos de Atos dos Apóstolos, se você pegar assim, seria um trabalho até bonito de fazer. Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas, vai ver que aquilo que Jesus faz é aquilo que a igreja faz. Tá? Então seria o caminho da igreja. O caminho da igreja, seguindo o caminho que é Jesus. O caminho que é Jesus. Tá? Quer ver?
Agora não vou achar aqui, mas deixa, não tem problema não. Vamos lá, vamos continuando então. Então, essa ação do Espírito Santo, ele escolher a sob a ação desse, é tudo isso que vai acontecer a partir de agora. Essa é mais uma razão para a gente entender. Quando a gente fala de ascensão do Senhor, o que a gente entende por isso? Oi? Então, mas qual a impressão que isso deixa? Eu vejo assim, do parte de entendimento, eu vejo o seguinte, né, que Jesus, ele, depois da ressurreição, ele demonstrou realmente que ele comeu, bebeu, dormiu, ele demonstrou que ele está em carne, ele está vivo. Então, ele provando isso, ele provou que a nossa natureza humana está do lado de Deus. Ele levou com ele toda a nossa natureza humana. Mas a impressão que dá, numa primeira vista, essa é o correto que você falou. Essa elevação da carne à Trindade é o correto, tá? Mas a primeira impressão que dá é o quê? Que ele nos abandonou, tá? Mas a obra de Lucas, ela coloca... Por que coloca a ascensão de novo aqui? Se já falou lá no final do Evangelho, por que repete aqui? Porque a ascensão é que une as duas obras, tá? A ascensão é a que termina a missão de Jesus aqui, mas a ascensão também é um outro começo. Que começo que é? Não. Não. Início do Espírito Santo, trabalho do Espírito Santo. Não. A ascensão é a ida de Jesus para o seio da Trindade com a nossa carne, mas também é o início da obra da igreja aqui. Tá? O que ele está falando? Vamos pegar lá Lucas 24. Por isso que ele ordenou os discípulos, então, né? Oi? Por isso que ele ordenou os discípulos continuar. Sim. Sim. Continua a obra que é dele. Tá? Lucas 24. Lucas 24, 30. E uma vez à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e depois partiu e deu a eles. Então seus olhos se abriram e reconheceram. E ele, porém, ficou invisível diante deles. O que é partir o pão? É Eucaristia. Aonde está a Eucaristia? Na igreja. A igreja faz a Eucaristia faz a igreja. Jesus some por quê? Porque a partir de agora, a gente encontra ele na igreja. Não na igreja templo. Na igreja, povo. O povo é o corpo de Cristo. Então ele continua essa obra que é dele. Cada um de nós, como agente de pastoral, é isso que a gente faz. É só isso que a gente faz. Essa é a nossa tarefa. Quando faz isso, a gente faz aquilo que está no Evangelho, né? Fazer isso em memória de mim. Sim. Além de não, mas não só a Eucaristia. É o todo. Mas é também continuar a obra evangelizadora dele. É por isso, gente, a obra não é nossa, a obra é dele. E isso daí a gente precisa sempre estar consciente para não fazer besteira. Em relação à ascensão, principalmente os discípulos mais chegados, mais íntimos, mesmo nessa partilha da terra para o céu, ele não deixou uma esperança de sua volta, porque ele... Isso nós vamos ver no fim. Sim. Nós vamos ver no fim. Olha, será que tem a ver, por exemplo, os discípulos chegavam até um momento que eles conseguiam enxergar Jesus, pessoalmente. Chegou um tempo, eles teve que caminhar sozinhos, já não enxergavam Jesus mais. Depois da ascensão, ele não se divinizou de uma maneira em Deus que os discípulos, como pecador, perderam a Não, muito pelo contrário. É aquela coisa, por isso a Eucaristia, por isso que eu fiz questão de ler Lucas 24. A Eucaristia, os padres da igreja vão falar que aquilo que era visível em Jesus
passou para a visibilidade dos sacramentos. Tá? Então, aquilo que era a cura, que era a transformação, que era a união com Deus, tudo passa para a visibilidade sacramental. Então, quando um padre toca um doente abençoando, a gente tem que crer que não, o padre é só instrumento, que quem faz a obra é o próprio Jesus. Então Jesus faz o contrário, em vez de estar olhando para lá, ele pede para olhar para cá, olhar para a igreja. Não, a gente, como ícone, o ícone para o oriental, ele é a janela do céu. Para nós, o ícone também pode ser, mas o sacramento é como se fosse uma janela aberta para o céu. A uma só voz cantamos, Santo, Santo, Santo. A uma só voz, céus e terra cantam para o mesmo Jesus. Então a Eucaristia, Jesus presente no sacrário, não é diferente do Jesus que está com a carne dele na Trindade. Então, ou a gente tem fé para saber que a presença dele no sacramento e no sacrifício é ele, ou a gente perde a noção e não começa a mais ver ele naquilo. Então ele vai, mas a visibilidade dele continua, a ação dele continua através da igreja nos sacramentos. Principalmente. O senhor fala, precisa ter fé para tudo isso, né? Mas vamos falar a verdade. Ainda alguns duvidavam, né? Ele estava subindo ao céu. Na outra passagem, não precisa ir lá agora, mas outra passagem que fala da ascensão, naquele momento que ele está subindo para o céu, ainda assim alguns duvidavam. Vê, se Jesus aparecesse aqui e falasse conosco, pode ter certeza, muitos de nós iam falar, isso não é Jesus, o que está acontecendo aqui, isso não está certo. Nós somos humanos. A fé tem um modo de enxergar que é muito mais profundo do que o olhar físico. Só que às vezes a gente quer ver, mas não dá certo isso. Mas porque a fé não se vê, não se pega. Então, mas a fé não vendo, como está lá em João 20, quando fala para Tomé, a fé não vendo, ela vê mais do que os olhos que veem. E a crente tem olho, mas não enxerga, né, pai? Então, Tomé pediu para tocar e ver. Jesus, quando fala, bem-aventurados são aqueles que acreditam não vendo, quer dizer o quê? Que nós vemos mais do que Tomé quando viu. É isso que Jesus... Porque ele chama a gente feliz, eu não estou chamando Tomé de feliz. Está chamando nós de feliz. Tá? O senhor falando isso aí de Tomé, né? Nesse momento, pode-se dizer que ele está chamando Nossa Senhora de bem-aventurada? Porque Nossa Senhora não estava no Não, porque ela é mais bem-aventurada ainda, não só porque não está com os apóstolos. Tá? E outra, a gente não sabe se não está. Tá? Porque é complicado isso. A própria preparação da ceia se supunha que tinha mulheres também ajudando. Certo? Mas se tal não está, é uma contravenção que não adianta entrar nisso. Mas vamos pensar assim, Nossa Senhora é bem-aventurada, é porque ela foi a única que realmente acreditou. Bem-aventurada aquela que acreditou. E ela acreditou não só lá atrás, acreditou o tempo todo. A mais bem-aventurada nessa história toda é ela. Tá? Porque ela continua acreditando. E nós somos bem-aventurados porque acreditamos sem ver. Porque a nossa é a fé. E é isso que eu estou falando. A fé enxerga mais do que os olhos. E outra coisa também, agora, se vê, eu acho assim, é monstruosa a fé de Maria, porque, veja bem, para se falar com Deus, o sacerdote diria que é o templo, ele ficava lá no templo sozinho, o povo ficava pro lado de fora, era uma coisa muito rigorosa na época. De repente, o próprio anjo, que é um enviado de Deus, aparece para ela pessoalmente, e ela, como mulher, que ela pela cultura judaica, ela é proibida até se relacionar com esse tipo de serviço, que era feito só pelo sacerdote,
Então ela enfrentou pessoalmente tudo isso. Para ela é desconhecido por lado feminino. Sim. Ela foi muito forte em relação a isso. Com certeza. É o filho dela, né? Não esqueçamos disso, né? O que eu quero dizer com isso? Que a relação de Nossa Senhora é muito mais profunda do que dos outros. Não tem como, tá? Versículo 3 aí da nossa passagem. Ainda a eles apresentou-se vivo, depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis, que são os milagres. Durante 40 dias apareceu-lhes e lhes falou do que concerne o reino de Deus. Tá? O reino de Deus é o centro da pregação de Jesus. Tá? Então, se a gente pega... Vamos pegar lá... Essa folha é tão fininha. Vamos pegar Marcos 1,14. Que nós acabamos de ler em Atos dos Apóstolos. Durante 40 dias, muitas provas incontestáveis, durante 40 dias apareceu-lhes, e lhes falou do que concerne o reino de Deus. Marcos 1,14. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia proclamando o evangelho de Deus. Cumpriu o seu tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O centro da missão de Jesus é pregar o reino. É pregar que Deus está presente no meio do ser humano. Essa é a razão da sua pregação. É o centro da pregação de Jesus. Aqui, o que está sendo falado? Que o centro da pregação dos apóstolos não é diferente do centro da pregação de Jesus. É o pregar o reino de Deus. Por isso, o que Jesus ficou fazendo nos 40 dias? Para Lucas, Jesus ficou falando do reino de Deus. Só que aí como ressuscitado. O que quer dizer ele falando como ressuscitado? Agora, igreja, eu presente no meio de vocês, a missão de vocês é continuar a minha. Qual foi a minha? Pregar o reino e fazer os prodígios do reino. A de vocês, a mesma coisa. Tá? E Mateus 28:20, que é o fim, a última palavra do Evangelho de Mateus, vai falar a mesma coisa. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Então, Jesus está presente na igreja para continuar a obra que é dele. Tá? 40 dias. Por isso que o certo da ascensão, liturgicamente, na Europa acontece na quinta-feira. A ascensão deve ser na quinta. No Brasil, transfere para o domingo para o povo poder participar. Tá? Mas quinta-feira é que dá 40 dias após a Páscoa. Certo? Tá? Então, é daqui, desses 40 dias, que se marca a ascensão, 40 dias depois da Páscoa. É Lucas que dá esses tempos do tempo pascal. Os outros evangelistas não falam nada sobre isso. Tá? Em João, não tem tempo. Então, fala 8 dias, aparece, papapá, mas não fala de 40 dias. Marcos, nós acabamos de ler, não tem nada. E Mateus também não. Quem fala nos 40 dias é Lucas. E é daí que vem o litúrgico. Certo?
Atos dos Apóstolos, aí vai então falar dos 40 dias, a Ascensão, e 50 dias é Pentecostes, certo? Entre o 40 e 50 tem 9 dias. É daí que nasce aquilo que a gente faz chamado novena. Os 9 dias entre Ascensão e Pentecostes, é desses 9 que nasce esse monte de novena que a gente vai por aí. Tá? Porque é o dos 9. Porque olha o que acontece. O que está acontecendo? Jesus aparece 40 dias. Vem falando do reino. Vem falando da presença dele. Ele ensina a sua igreja. 40 é enquadramento, 40 é prova. Então ele está ali educando a sua igreja. Ele vai embora. Só que por Lucas, 50 dias em Pentecostes. Isso daí a gente vai ver na próxima segunda-feira. Tá? Vem Pentecostes. Não parece que ficou órfão? E ficou? Não. Eu acho que o que mostra foi naquele momento que eles ficam desanimados. Sim, mas vamos lá. Ó, não precisa nem virar a página, tá? Atos 1, 14. Essa é a espiritualidade da novena. Essa é a espiritualidade da novena. Todos estes unânimes, coração uno, perseveravam na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, o que eles fazem nesse período? Eles rezam pedindo o Espírito. Tá? Pedindo o Espírito. Então, a razão dos 9 dias é rezar clamando o Espírito. Por isso que em novena se coloca a intenção disso, ou daquilo, daquilo. Porque você está pedindo para Deus, na final de contas, todo pedido é pedir o Espírito Santo. Seja o que você estiver pedindo, você está pedindo o Espírito Santo. Tá? Porque você está pedindo uma obra da graça. Se é uma obra da graça, é uma obra do Espírito. Certo? É daí que vem. É daí que vem. Tá bom? Então, o reino de Deus, ele é o centro da pregação de Jesus e ele é o centro da pregação da igreja. Aquilo que Jesus fez, a igreja continua fazendo. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual disse ele: ouviste de minha boca. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Tá? Esse batismo no Espírito, tá? Já anunciado por João Batista, como diz a Bíblia de Jerusalém aqui, em Mateus 3,11, quer mostrar o quê? Que a igreja, ela entra com Jesus no deserto. Se Jesus ficou 40 dias no deserto, quem que levou Jesus para o deserto? Foi o Espírito. Tá? Aqui, esses 40 dias com Jesus, prepara para a vinda do Espírito. Tá? E é esse Espírito que vai ser a igreja imersa nele. Tá? Os apóstolos continuarão a administrar batismo com água, certo? Mas esse batismo com água, vai dizer a carta de João, ele vem com o Espírito Santo, tá? Quer dizer o quê? Que esse batismo, ele é o quê, na visão de vocês? Qual a diferença do batismo de João com o batismo de Jesus? O batismo de João seria o purificador, o batismo de Jesus seria nos engajar
para ir e proclamar o Evangelho. Então, mas eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João já sabia da existência do batismo de Jesus, que haveria de acontecer. Tá? Água e fogo, qual a diferença? O símbolo é mais profundo do que isso. O batismo de João era um batismo de... O que quer dizer isso? Explica para mim. Oi? Como? Então, mas essa mudança de vida acontece como? Não. Se nós formos lá em João, como que era essa mudança de vida? Raça de víboras, vós fazeis isso, mas deveis fazer isso. Tá? O machado já está pronto. A era vai ser limpa. O que é esse batismo de conversão? Uma mudança de atitude. Mas que brota do ser humano. Do ser humano. Tá? Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 6. Vamos lá. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 6. Nós acabamos de falar que o batismo de João é um batismo com água, Jesus batiza com o Espírito Santo. Mas, gente, nós até hoje batizamos com água. E aí, como solucionar isso? Então nós estamos errados. O que está acontecendo? Vamos entender isso. Tá? E a carta de João aqui ajuda a entender. Tá? Este veio, Jesus, pela água e pelo sangue. Não, quem é vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quer dizer, o vencedor do mundo é cada um de nós cristãos. Esse é o que veio, pela água e pelo sangue, Jesus Cristo. Não só com a água somente, mas com a água e o sangue. E é o Espírito que testemunha, porque o Espírito é a verdade. Porque são três que o testemunham. O Espírito, a água e o sangue. E os três tendem ao mesmo fim. O batismo de João era um batismo de conversão. Então o que é isso daí? É um batismo que mostra que eu quero me converter. É um batismo, a água é humano. A água é humano. Tá? Então mostra que há uma disponibilidade em mim para a conversão. Jesus vai dizer o quê? Vamos voltar lá em Atos. Não vos sereis batizados com... mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Lá na carta de João vai falar que não veio pela água, mas veio pela água e pelo sangue, que é o sacrifício. E esses três é o testemunho: água, sangue e Espírito. No caso do batismo feito a partir de Jesus, o que acontece? Qual é a diferença dele com o de João? O de João era uma externalização da minha conversão. Como que é o batismo de Jesus? O que o batismo faz conosco? Oi? Não. Quando a gente fala nos torna, o que é tornar? Transforma. Gente, essa é o simbolismo do fogo. Quando você pega algo e passa pelo fogo, ele torna, ele transforma aquela realidade. O batismo de Jesus é uma obra da graça que transforma a pessoa. Por isso que é no fogo. Por isso que é no Espírito.
Não é uma exteriorização da decisão humana só. Eu quero me converter. Não. É uma transformação interior. Quando você pega o papel e joga na água, pronto, põe lá para secar. E volta. Queima papel. Mas pode fazer o que quiser. Que jeito? Acabou. Aqui tem como tornar, lá não. A transformação que acontece na pessoa é para sempre. Acabou. Deu para entender? Por isso que é pelo fogo. Marca para sempre. Transforma para sempre. Então, uma vez filho de Deus, não tem como destornar filho de Deus. Pode fazer 10 batismos. Pode fazer 1000 retiradas até. Pode vender a alma para o demônio, mas vai vender uma alma batizada. Tá? Certo? Mas deu para entender a diferença? Nesse momento o que está pairando é o seguinte: João Batista que se antecipa a Jesus para esse sacramento. Só que ele pega as pessoas totalmente vulneráveis, pecadoras. E o desejo de Jesus é a transformação. Então, o batismo de João é uma preparação para o acolhimento de Jesus. A verdade é essa. É uma sombra. Para Jesus é pouco. Não, mas é uma preparação. É a missão dele como Elias. Ele queria a lei. Não, aí a de Jesus é transformando. Tá? Padre, nessa também do batismo do Espírito Santo que nós pensamos em renovação? Então, o termo vem daqui. Começa por aí. Mas é o quê? É o reativar aquele fogo. É simplesmente fazer com que ele aconteça. Se a pessoa não aconteceu, que agora aconteça. A obra é do Espírito Santo e não de quem pede. Tá? Simplesmente é a graça acontecendo. Padre, aqui em Atos, quando ele fala, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Ele estava falando do Pentecostes? Do Pentecoste. Nós estamos aqui com 40 dias, daqui 10 dias vocês vão ser batizados. É isso que está acontecendo. Tá? Aqui diz assim, padre, eu achei importante aqui também, o Espírito, a água e o sangue, os três estão de acordo entre si. De acordo. Aponta para a mesma realidade. Quer dizer, na água está o fogo, na água está o Espírito. É por isso que a gente batiza com água até hoje. Tá? É por isso que a gente faz uma epiclese quando a gente benze a água. Quer dizer, pede que o Espírito Santo torne aquela água canal dele. Canal da Trindade para emergir aquela pessoa em Deus. Tá? Transformado nisso. Gente, batam, ainda mais sessão do batismo, batam a tecla no transformar. Batam nessa tecla. Porque às vezes as pessoas vêm com uma disposição só de um ritinho mágico, de tirar o demônio do corpo, de uma bênção, de a pessoa não ficar doente. Não. Por isso que tem que bater com força. É transformação. É transformação. É transformação. Não, isso é depois. Mas ali é transformação plena. Tá? Ou fazer sempre, tudo que isso aí que o povo fala, sempre diminui aquilo que o batismo é. Então vamos pegar isso que o povo fala e vamos, você está pedindo, mas é pouco, viu? O batismo é muito mais do que isso. Por isso que o batismo fica irado. Não, mas a gente também, né? Não só ele, a gente também. Pelo batismo também, a gente pode ser inserido totalmente no mistério de Deus. Se tornando filho, você faz parte de uma família do próprio pai.
Sim. Então você praticamente, você também, nos mistérios espiritual, você mergulha totalmente no mistério de Deus. Sim. Para o entendimento melhor Sim. da palavra e da mensagem Sim. de Deus. Com certeza. Com Padre, certeza. além da herança, né, Padre? De filhos de Deus, herdeiros. Sim. Sim. Herdeiros do céu. Muito bem. Mas tornado isso, transformado nisso. Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram. Mas, Senhor, é agora o tempo que irás restaurar a realeza de Israel? O estabelecimento do reino messiânico ainda aparece aos apóstolos como restauração temporal da realeza davídica. Jesus morreu, ressuscitou, vai indo para o céu, mas ainda eles pensam numa realidade de realeza terrena. Tá? Então, quando que vai sair isso? Quando o Espírito Santo vier sobre ele. Quando o Espírito Santo vem, aí descortina quem é Jesus. Aí termina em Pentecostes, né? É o Pentecostes. Enquanto aqui estão na ascensão, ainda estão com uma ideia errada de quem é Jesus. Estão entendendo? É só uma transformação interior que faz com que a pessoa verdadeiramente veja. Só no exterior não adianta. A pessoa não enxerga. Ela não enxerga. Tá? Ela fica cega mesmo. Tá? Mesmo vendo Jesus, hein? Mesmo vendo Jesus. Tá? E ele respondeu: engraçado, não compete a vós conhecer os tempos e os momentos. Ele não fala nem sim nem não. Repararam nisso? Olha a pergunta que eles fazem. É agora o tempo que irás restaurar? Ele não fala nem não é, nem é. Por que ele faz isso? Não compete a vós saber. Mas a pergunta... O que ele está falando para essa pergunta? A pergunta foi respondida ou não? Foi. Que modo? Vai ser restaurado, mas não agora. Não, vai ser restaurado, não agora, e não como vocês pensam. Tá? É a mesma coisa na nossa vida. A gente pede isso ou pede aquilo, Deus dá, mas nunca do jeito como a gente pensa. E vai acostumando com isso, que vai ser assim a vida inteira. Tá? Aqui é a mesma coisa. Ele não está falando, não vai restaurar o reino davídico. Mas não como vocês pensam. Mas ele não responde, ele fala o quê? Isso compete ao Pai. Isso vai acontecer. Não do modo como vocês pensam e nem posso falar. Porque isso o Pai fixou na sua própria autoridade. Então, não conheceu o tempo. O que quer dizer isso? Está no centro da Trindade, no centro do coração do Pai, e não compete ao homem saber. E também nem viria da parte dele, né? Isso é competência mais do Espírito, essa ação. Não, mas não é nem questão de competência, porque, vamos dizer, tudo que o Pai é, Jesus é também. Fora ser pai e filho. Jesus sabe ou não sabe? Claro que sabe. Mas o que ele está falando? Isso não compete a vós saber, isso é do centro do coração do Pai. E, vamos falar a verdade, vocês não têm que saber data nenhuma. Vocês não têm que saber data nenhuma. É daqui que a gente puxa o fio para parar de ficar buscando data. Esse negócio de ficar marcando data para fim de mundo, não vem de Deus, não. Então, não vem de Deus, não. Se Deus quiser revelar, como certos santos sabiam quando ia morrer, isso é outra coisa. Mas não, eles perguntaram. Não foi Jesus que falou. Eles perguntaram. A gente não tem que ficar perguntando para Deus essas coisas. Um monte de igreja que fica aí também jogando o pessoal. O tempo todo. Jogando Mas para então. as pessoas, né? Então, mas vai contra isso aqui. Não, que vai morrer não sei o que nessa família, que vai morrer no seu pessoal. Mas a gente se coloca no lugar de Deus.
Padre, essas religiões, elas são usadas assim no meio do conceito psicológico e o conceito de acontecimento da vida humana. Manipulação. Eu estava vendo outro dia no jornal daquele Mário Sérgio, o filósofo. Sérgio Portela, ele está dizendo o seguinte, que os gurus, eles escolhem aquilo que mais acontece na vida humana. Por exemplo, falta de amor, falta de dinheiro, doença. Ele chega e fala assim, se deu doença na sua família. Porque ele sabe que é aquilo que mais acontece na vida humana. Então por ali vai puxando o fio da meada e vai revelando coisas que você acha que está adivinhando. Teve uma experiência, não sei se foi na Noruega, na Suécia, não sei onde que foi lá. Um homem se fingia de guru e ele usava um fone. E tinha uma estrutura por trás dele. Então ele perguntava o nome da pessoa, a estrutura atrás ia ver Facebook, ia ver internet, e iam falando no ouvido dele. Você estava há um ano atrás em Bruxelas. Você tirou tal coisa. A pessoa ficava, aí abria a cortina. Mas não é difícil fazer isso. E é muito dinheiro que vale isso. Não, mas ali foi um programa de televisão para mostrar como que você pode fazer isso. E para a gente não cair em ilusão. Então, o Mário Sérgio estava criticando aqueles gurus lá da Índia. Ele estava falando, né, que aqueles gurus, tudo manipulação, tudo coisa besta. Mas tem muita manipulação aqui também, não precisa ir na Índia, não. Tem muita manipulação. Aqueles homens que foram presos agora, que fica ligando, dizendo que é coronel, não sei da onde, que se apaixonou, para a mulher mandar um dinheiro, que ela é muito linda, e a mulher depois dando dinheiro na conta. E não é pouco. Não é pouco, não. Tudo é técnica. Mas cristão que é cristão, a gente não tem que confiar nisso, né? Tem que confiar em Deus, né? Mas comparando com os dias de hoje, as religiões por exemplo, é a mesma coisa. Sim, mas é isso que eu estou falando. Não precisa ir para o guru na Índia. Tá aí na esquina, em cima. Tá? Estando, pois, reunidos, eles assim interrogaram, né? Não compete a vós saber, mas recebereis uma força, e o Espírito Santo descerá sobre vós, e sereis minha testemunha em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos confins da terra. Ó como há essa progressão. Jerusalém, Judéia é a região onde fica Jerusalém, Samaria, um povo que não é judeu, e por fim, aos confins da terra. Isso se concretiza quando Jesus fala, vende por todo mundo e pregar o evangelho. Sim. É o cumprimento daquele. Mas aí o estilo de Lucas é o quê? O estilo de Lucas é falar, de Jerusalém vai irradiar para o mundo inteiro. Tá? Tem algum Pentecostes, tipo, gentil, tipo, Pentecostes. O segundo Pentecostes é, tipo, em Atos mesmo. Atos 10. Que é a leitura de hoje. É o Pentecostes da família. Cornélio não é judeu. Cornélio é fora. Então ele recebe o Espírito Santo. Certo? Então tem vários Pentecostes, não é um só. Tá? E o pessoal vai acolhendo, né, padre? Os gentios, né? Os pagãos, né? Sim. Na igreja. Sim. Dito isso, foi elevado à vista deles, e uma nuvem ocultou a seus olhos. Essa nossa amiga, a nuvem, precisava de nuvem? Não precisava de nuvem. O que a nuvem está fazendo aí? A nuvem sempre está presente em manifestação de Deus. Desde o deserto, quando a coluna de nuvem guiava o povo, tá? Na transfiguração, lembra que quando Pedro se embasbaca, desce uma nuvem. E de repente Jesus está lá sozinho. A nuvem é quem? Presença de Deus. Então, mas a nuvem é uma pessoa, que é o Espírito Santo. Tá? O que quer dizer isso? Que a partir do Espírito, que a própria nuvem é a presença do Espírito, a partir do Espírito é que você vai
vê Jesus. É Ele que nos dá fé. É Ele que faz a ponte com isso. Tá? Estando a olhar atentamente para o céu, enquanto ele assim ia, 2 homens, vestidos de branco. Por que tem que ser 2 e não 1? Porque 2 na Bíblia é testemunha. O 2 aponta para o 1. Já falamos isso 1500 vezes, não custa falar mais uma. Encontraram-se junto deles. Eles disseram: homens da Galileia, tá? Por que estáis aí a olhar para o céu? Galileia, porque é da região lá e é os seguidores dele, né? Pedro, Tiago, João, etc. Por que está ainda olhando para o céu? Esse Jesus que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá, do mesmo modo como vistes partir para o céu. O que é esse virá? A segunda vinda. Então, esse Jesus vai voltar da mesma maneira, tá? Da mesma maneira. Falando de 2 a 2, né, pai? Até os discípulos eram enviados por Jesus a evangelizar, também era de 2 a 2. Tem, é sempre testemunha. É sempre apontando para um que é Deus, tá? Então, ele que foi elevado para o céu. Qual a outra tradução que vocês têm aí? Foi arrebatado, versículo 11, no meio. Foi levado. Qual a outra tradução que vocês têm aí? Tirado? É. Aí está mais literal ainda. Foi levado. É isso daí. Foi levado. Tá? É mais dentro do próprio verbo que é o analambano, que é o mesmo verbo que está lá no começo, é essa coisa de pegar e levar para, né? De levar para. Essa ascensão, quando nós já vimos várias vezes, me recorda, foi levado, tendo assim, levado, ele não foi com suas próprias forças? Sempre vai haver um jogo entre o passivo, que é uma obra do Pai, e ele, como ele subindo. Sempre vai existir isso. Porque quem vê ele vê o Pai. Oi? Quem vê ele vê o Pai e vice-versa. Não, aí a gente não é questão de ver, aí é questão de ação mesmo. A ascensão, como também a ressurreição, vai ser sempre uma obra do Pai que leva a Jesus. Mas ao mesmo tempo mostra que Jesus, que dá a vida, que a toma. Então, porque sempre é assim. É uma obra da Trindade. É uma obra da Trindade. Oi? Ao contrário de Maria. Ela é assunta, ela é tomada, ela é assumida. Tá? Depende também do contexto da frase, né? Também do sentido. Não, aí é questão do verbo mesmo. Tá? Aí é questão do verbo. Essa questão que você falou, né, Padre? A segunda vinda dele que nós estamos falando, só Deus sabe, né? É aurício passivo mesmo, quer dizer, essa coisa, ele foi levado. Olha como que até funciona aí. Olha como, até no nosso português aí, olha como está a frase. Que foi arrebatado, ele foi levado para o céu. Assim ele virá. Então é uma ação dele. Do mesmo jeito que o vistes partir para o céu. Ele foi para o céu. Olha, na mesma frase tá. Ele foi levado pelo Pai, mas na mesma frase fala, ele foi para o céu. Olha como que é. Estão entendendo o que eu estou falando? Na mesma frase, ele está na voz passiva, ele sofre a ação, o Pai o levou, mas na mesma frase, quando a última palavra, o vistes partir para o céu, ele é que foi para o céu. Ele também é autor da própria ascensão. Aponta direto para a Trindade Santa. Sim. Não, mas a coisa não é coincidência nem erro de quem está escrevendo, não. É proposital. É para realmente aí mostrar isso, né?
Que aqui vai lá na voz média ou média passiva. Quer dizer, a voz média é a própria pessoa está dentro da ação fazendo. Tá? Eu tinha lido uma vez uma matéria no livrinho que eu não sei se pode ser considerado nesse sentido ou não, porque assim, a Bíblia fala que é a segunda vinda de Cristo, que é a vinda do julgamento, né? Sim. Então, alguns padres da igreja dizem que essa é a terceira vinda, porque a segunda vinda, ele foi a ascensão ao céu, veio na Eucaristia, essa segunda vinda já é a vinda final, então já não é totalmente considerada a segunda, praticamente a terceira vinda de... Não, sabe por quê? Aí pode até ser uma meditação piedosa, mas a coisa é técnica. É exatamente dessa passagem que nós lemos que vem. Aquele que viste subir é aquele que vocês vão ver descer. Tá? É aquele que vocês vão ver descer. Então ele que subiu, é ele que vai vir novamente. Vir novamente. Porque a Eucaristia é ele que continua agindo. Por isso que a gente fala que a ascensão não é ele que foi embora. Ele continua agindo no nosso meio. Só muda o modo como a gente o vê. Só completar a ligação da natureza humana ao céu, né? Ao lado de Deus. Sim. Tá? Ó, gente, desde aquela hora agora que o celular começou a recarregar, olha que maravilha. 1h30. Tá, né? Mas tudo bem, né? Acho que descarregou a bateria inteira. Sabe? Vamos pegar o salmo. Nossa língua portuguesa tem voz ativa e voz passiva. Tá? Na língua grega tem voz passiva, voz ativa e voz média. Que na nossa língua não tem. O que é voz média? Voz ativa é: eu peguei a garrafa e coloquei aqui. Voz passiva é: a garrafa foi pega por mim. A garrafa sofre ação. A voz média é assim: eu faço algo, mas eu me coloco dentro da ação para realizar aquilo. Tá? Quer dizer o quê? Ele subiu ao céu. Ele foi subido ao céu, mas ele também colocou-se a si mesmo nessa subida. Não foi somente atingido por ela, mas ele também contribuiu. Isso na nossa língua não tem, então tem que se conformar com isso. Tá? Vamos lá, Salmo 119, 153 aí, o versículo. Atenta para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me. Vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitos, Senhor, são as tuas misericórdias. Vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos os teus perseguidores e os meus adversários. Não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Considera e como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade, desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao princípio, agora e sempre. Amém. Agradecidos ao Pai, vamos rezar a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, para que um dia estejamos todos no céu, junto com Ele. Rezemos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios, vós que viveis e reinais, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora Divina Revelação, rogai por nós. São Jerônimo, rogai por nós. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Glorificai o Senhor com vossas vidas e deem paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.